Boa noite aos pares, à mesa. Vereador, eu concedi 1 minuto do meu tempo para Vossa Excelência. Agradeço. Vereador, vou passar meu tempo, meus 5 minutos para o senhor. Eu agradeço. E amanhã a gente vai estar juntos nessa... Tá. É um tema muito importante o que eu venho aqui, que é sobre essa imoralidade dessa instalação dessas antenas aí de telefonia. Telefonia não, desculpe, celular. E... Então, olha só, eu queria colocar aqui em conversa, a convite dos moradores da rua Balmont Solares 2, através do senhor Janderson Siqueira da Costa, que se encontra aqui, e os vereadores, os moradores, eles estão indignados com o que está acontecendo na comunidade deles. Inclusive, foi tema também do jornal A Voz da Serra, do dia 31 de agosto a 2 de setembro, a matéria da coluna do Máximo, que diz o seguinte: contrariando lei, vejam só, na Ponte da Saudade, na rua José Maria Ranieri, nasceu uma antena gigantesca no fim de semana passada, surpreendendo os moradores. Detalhe, a tal torre foi instalada exatamente no local onde um grande deslizamento fez estragos em 2007. Então, o que aconteceu? A comunidade entrou em contato comigo porque a Nextel está querendo instalar uma antena de 35 metros de altura, que não seria uma repetidora. E que eles deram entrada no protocolo da Prefeitura, no mês 8/7 de 2013, que fossem tomadas providências por parte da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e pelo prefeito. Por sua vez, a Prefeitura fez a sua parte. E, mais ou menos, em 2/8 a 3/8, por aí, foi embargado pela Secretaria de Meio Ambiente, o que nada adiantou. E que no dia seguinte, mais ou menos em 4 de agosto, a Guarda Ambiental teve no lugar e pediu para que parassem os trabalhos. Caso eles não parassem, ia ser conduzido à delegacia. Por quê? Eles estavam totalmente irregulares, não possuindo autorização da Prefeitura. Detalhe, não havia placa de engenheiro da obra. Além disso, instalaram o padrão e, pasmem os senhores, o qual foi instalado, Damião, entre 6 e 7 horas da noite, quer dizer, às escuras, para que ninguém visse. E, depois disso tudo, eles entraram ainda com mandato de segurança contra embargo, ou seja, contra a secretaria, contra o secretário, o que é um absurdo. Então, eu consultando aqui a Câmara, eu vi aqui as leis, no caso, uma delas do doutor Carlos Lira, ex-vereador da Casa, no caso, Lei 3.230, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.121, que diz o seguinte: no seu artigo 1º, ficam estabelecidas normas para a instalação de torres de transmissão de antenas celulares a título precário no município de Nova Friburgo. Artigo 2º, não será permitida a construção e instalação de estações radiobase e equipamentos similares em logrador em que seja prédios destinados a residências, inclusive terraços, edifícios, universidades, além de escolas, creches, igrejas, hospitais, clínicas, instituições geriátricas, numa distância horizontal menor que 300 metros do eixo da instalação da radiobase. Ou seja, eles teriam que instalar a 300 metros das casas lá do Solares, o que é um absurdo. Foi feito... Se puder conceder uma parte. Foi tirada uma foto no Google por satélite e teria que ter 300 metros. A vergonha é o seguinte: eles estão fazendo a obra com a torre geminada as casas, quer dizer, a um palmo de cada casa. Olha o absurdo. Aqui está a foto, aqui vai ser instalado eu gostaria que a TV mostrasse, aqui vai ser instalada a antena, ou seria, e aqui está as casas. E tem muitas casas naquela rua, o que seria um absurdo também. Também diz aqui, em seu artigo 2º, no seu parágrafo 2º do artigo 2º, a distância mínima entre as torres será de 2 quilômetros, independentemente de haver compartilhamento ou não das torres de telefonia entre as operadoras, o que também é um absurdo. A torre se encontra mais ou menos a
1,77 km e teria que ser a 2 km. Também tem aqui, no artigo 2º, parágrafo 3º, não será permitida a instalação de ERBS ou equipamentos similares próximos a depósitos de líquidos inflamáveis num raio de 1 km. Ou seja, lá tem um posto de gasolina que fica a 800 metros, mais ou menos, e teria que ser 1 km. Então, veja só, a bagunça, a imoralidade dessa empresa Nextel quanto à nossa cidade. Temos aqui também uma lei que é de autoria do nobre amigo aqui, Marcelo Verli, junto com, então, prefeito de Nova Friburgo, e Vanor Cosme e outros, que diz o seguinte, que tem o artigo 22, que eu vou falar, 28 e 29. O vereador Cigano também é coautor dessa lei. Então, me desculpe, é até bom que o senhor vai me ceder um tempinho, que eu sei, vou até agradecer já. Vou falar do senhor. Então, no seu artigo aqui, no seu artigo 29, em caso de cancelamento de licença e ou desligamento pela prestadora responsável pela estação de rádio base, esta prestadora terá que promover a remoção da estrutura dos suportes e todos os equipamentos que compõem a RBS no prazo máximo de 90 dias. E depois foi feita uma alteração do nobre amigo Marcelo Verli, em seu artigo 28, que diz o seguinte: as antenas transmissoras de telefonia celular, de recepção móvel celular e de estações rádio-base ou equipamentos afins que já estiverem instalados sem licença até a data da promulgação da presente lei terão 120 dias para se enquadrarem às disposições da lei. Parágrafo 1º. Em caso do não cumprimento do acima exposto, sem prejuízo da competente notificação à autuação, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá, a partir da análise dos estudos técnicos, obrigatoriamente apresentados pelas próprias empresas e elaborados por instituições de reconhecida competência técnica que comprovem a adequação ambiental e ou a preservação da saúde humana, notificar a prestadora a desligar o sistema no prazo máximo de 60 dias. E vem depois o artigo 2º, que foi alterado também, o parágrafo, desculpa, no parágrafo 2º. Para a validade dos efeitos da presente lei, caberá ao Poder Executivo a regulamentação do artigo 22 e seus incisos no prazo máximo de 60 dias, contados da promulgação da lei. E que diz o seguinte, o artigo 22. O artigo 22 diz o seguinte, olha só, como eles estão fazendo um trabalho imoral, irresponsável, isso não existe. Artigo 22, a prestadora ou prestadores, no caso de compartilhamento, terão que manter no imóvel onde estiver instalada a RB, em local visível do locador, placa de identificação com as seguintes informações. A legenda, área de emissão de radiação eletromagnética não ionizante. Nome, endereço da prestadora, não tem. Número da licença de funcionamento emitida pela Anatel, não tem. Número de licença de instalação emitida pela Prefeitura, não tem. Número de licença de operação emitida pela Prefeitura, não tem. Número da revisão da licença de operação emitida pela Prefeitura atualmente, não tem. E seu artigo 2º, caberá à Prefeitura Municipal formar uma comissão técnica de acompanhamento dos processos de instalação e funcionamento das fontes de radiação de telefonia celular e recepção móvel celular do município de Nova Friburgo, com a representação das empresas prestadoras, Prefeitura, Câmara Municipal e técnicos especializados. O que não aconteceu, eles passaram por cima de tudo. Estabelecer cobrança pela utilização da atmosfera no município para o funcionamento de fontes de radiação, podendo ser em espécie ou em obras compensatórias, o que eles não fizeram. Estabelecer em até 30 dias, a contar da data de publicação desta, os valores das taxas relativas à análise de processos, às licenças e multas para os diversos tipos de infração citadas nessa lei. Então, quer dizer, eles estão instalando de forma totalmente irregular. Vou ceder, vereador, queria dizer o seguinte, que nisso aí cria-se um campo magnético, porque ali é uma antena de 35 metros de altura e não é uma repetidora. Então, cria-se que, além de não ter
de ter a desvalorização, nós tivemos a desvalorização após a catástrofe, vamos ter uma desvalorização após a instalação. Então, o que é que acontece? Devido a isso, eu também peguei aqui, que é muito importante para a população saber, que umas informações sobre as antenas celulares, que é um absurdo, aspectos relativos à saúde. Os fluxos de íons, a radiação eletromagnética pode alterar o fluxo de íons entre as membranas celulares, alterando o funcionamento celular em processos como síntese de DNA e transcrição de RNA. Outros efeitos relacionam-se a alterações das propriedades eletrofisiológicas das células nervosas, podendo, assim, gerar problemas neurológicos. Segundo, câncer, que pode causar. Entre as questões que persistem é o modo como radiações de baixa frequência e sua potência pode alterar cadeias de DNA, causando mutações nas células. Novas normas em relação às emissões de radiações estabelecem limites mais restringentes aos valores considerados prejudiciais à população. Vem a catarata. O professor Vitor afirma que existem 2 fatores que potencializam os danos da radiação eletromagnética à córnea e ao cristalino, que são a necessidade de hidratação e a baixa irrigação sanguínea. Outro aspecto importante é a dificuldade de regeneração desses tecidos quando desidratados. Com a eliminação da água, as fibras de colágeno se aproximam e enrolam-se entre si, formando uma adesão molecular bastante forte. E, de acordo com Goffert, 1998, a radiação eletromagnética emitida pelas antenas de telefonia prejudica as fases do sono, responsável pela memória e aprendizado. Este efeito adverso pode ser mais sentido pelas crianças que moram próximo das estações de rádio base. E, pasme o senhor, em trabalho recentemente publicado no Estado de Minas Gerais, a professora Adilza Condessa Dodge, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, demonstra a relação existente entre os óbitos causados por câncer e as antenas de telefonia móvel em Belo Horizonte. Agora vem, os resultados são impressionantes e mostram que as principais vítimas são os moradores das áreas localizadas num raio distante de até 300 metros das antenas. Olha o perigo que nós estamos correndo, olha a bagunça que está isso aí. Mas uma coisa que eu quero colocar, que eu estou admirando, que o secretário, ele está nessa briga também. Eu vou depois entrar em contato com a comissão para que a gente entre nessa briga. A população de lá, a comunidade, está também nessa briga. E, resumindo, a prefeitura, ou melhor, a Anatel só libera a licença, professor, mediante a licença dada à Nextel pela prefeitura, senão ela não libera. Então, quer dizer, ela errou com a Anatel e errou com a prefeitura. E, antes de eu concluir, eu vou deixar aqui, eu vou dar um tempo ao ilustre vereador Damião. Posteriormente, eu também gostaria de uma parte. E o Marcelo Veli. Pois não, vereador. O vereador Wellington, o tema é importante. Eu, em especial, fiz 2 audiências públicas no mandato passado sobre telefonia celular aqui na cidade e sobre os telefones fixos, os orelhões, chamados orelhões, que não atendem, ou pelo menos não atendiam a todas as localidades aqui do nosso município. Sobre a audiência pública, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar depois de uma audiência na Alerj com o então prefeito, que discutia também esse tema. A falta de antenas e de atendimento de telefonia móvel nas áreas rurais, em especial Vargem Grande, que é produtor de flor, e tem uma dificuldade enorme, Vargem Alta, e tem uma dificuldade grande de comunicação para poder fazer escoar a sua produção, se comunicar com o centro no Rio de Janeiro e com as localidades aqui de Nova Friburgo. As pessoas ficam ilhadas.
Eu trouxe, por 2 vezes, a direção das empresas, todas elas, sem exceção, Vivo, Oi, TIM, Claro. No primeiro momento vieram, aceitaram o convite. Quando a gente começou a apertar, já ficou uma dificuldade e tal. Na segunda audiência, mandaram um representante para todas as empresas. Agora, tem um problema sério nisso, vereador. O município, que detém a autoridade de fiscalizar, não fiscaliza nada. Quando se fala em melhorar a arrecadação, não melhora a arrecadação porque não cobra. As empresas não pagam, prestam um péssimo serviço. Basta ouvir a Vivo, aqui em Friburgo, a dificuldade que é da gente se comunicar. Então, nós poderíamos, além de melhorar a qualidade de vida da população com o serviço adequado, antenas colocadas em áreas rurais, diversificadas, ampliadas, com compartilhamento, o que nós temos é uma concentração absurda de antenas nas áreas urbanas e sem controle da prefeitura, diga-se de passagem, sem nenhum controle. Existe uma legislação que não é cumprida, os prazos todos já foram vencidos. Eu, em especial, cobrei aqui, por diversas vezes, por parte dos prefeitos que passaram, que fizessem as operadoras de telefonia celular cumprir o que está na lei e que pagassem ao município aquilo que elas devem. As licenças que devem ser oferecidas pelo órgão ambiental. Enfim, todo esse estudo ele deve passar pelo interesse do município. Mas o que a gente percebe, vereador, só para concluir, é que passa ao largo. Então, é preciso apertar as operadoras para que paguem ao município todos os tributos devidos, os encargos devidos, as licenças de operação para o bem-estar da população, vereador Wellington. Inclusive nos aspectos que Vossa Excelência relacionou com ela, que diz respeito à saúde das pessoas aqui da nossa cidade. Antenas colocadas sobre prédios, em áreas urbanas, com muita movimentação, em avenidas, enfim, isso virou uma festa. É muito bom para quem aluga, mas é muito ruim para quem mora próximo e pela qualidade de serviço, que é muito baixa. Agradeço a parte, a explanação de Vossa Excelência, e quero dizer o seguinte, que nós já vamos começar a dar o primeiro passo, e que eles estão querendo dar um tapa-boca aí, querendo também expandir para a zona rural, mas eles têm que respeitar a zona urbana também. Pois não? Vereador, bem frisou o vereador Cláudio, é um tema importante a ser discutido. Mas é um paradoxo, né? Parece que quanto mais antena põe, pior fica o sinal. Friburgo é uma coisa absurda, porque a Vivo mesmo, o Cláudio citou, o vereador Vanderlei confirma, está mais morta do que viva. Então, quer dizer, entre outras operadoras, eu não posso falar pelas outras por conta do que eu tenho de experiência operadora que eu me sirvo. Agora, que é uma vergonha, Isso é fruto de quê? É fruto de uma falta de legislação firme no Brasil. O município, como bem frisou o Cláudio, não toma nenhuma medida firme. Nós estamos perdendo dinheiro pelo ralo, porque não existe uma legislação ainda. Embora a gente tenha propostas mais firmes, de IPTU, inclusive, porque elas ocupam espaço, o governo cede espaços. Tem, inclusive, no Caledônia, no Alto do Caledônia, ali é APA. Tem área de proteção ambiental com antena. A Petrobras se serve ali no Caledônia e a gente não tira qualquer usufruto disso. A professora Betânia Bucinja, que é especialista no caso, ela toca nisso com muita propriedade e Vossa Excelência tocou num tema que pouca gente se preocupa, a questão da saúde. O impacto que isso tem sobre a saúde, porque é radiação. Há países europeus que têm uma legislação fortíssima. O próprio estudo que eu fiz, que eu falei... Na implementação de avanços. Por exemplo, há países que não passam do GSM. Aqui a gente mal tem 3G, já quer colocar 4G. A 3G nem funciona, quer colocar 4G. E 4G é ampliação de antenas, que são antenas menores, e amplia o número de antenas, a radiação aumenta. Cidades como Criciúma têm uma legislação fortíssima sobre isso. E na Europa há ligações sobre isso. E o que ocorre? As operadoras, como são internacionais, aproveitam a frouxidão da legislação brasileira e pintam e bordam por aqui. Aqui, colocando dentro do senhor da matéria aí, o senhor falou aí, da explanação do senhor, desculpa. O trabalho feito, eu volto a colocar aqui, em Minas Gerais, os resultados são impressionantes e mostram que as principais vítimas são os moradores das áreas localizadas num raio distante até 300 metros da antena. Só uma curiosidade, vereador Wellington. A quantidade, isso afeta a água, tem contaminação de água. Só uma curiosidade, o índice de câncer, pega os anos atrás e vê agora.
Eu não digo que é o único fator, mas possivelmente, potencialmente, possa estar vinculado ao índice de câncer aumentado. Então, é sério isso tem que ser debatido, e é uma fábrica de dinheiro, telefonia celular. Hoje, no mundo, é uma das fontes de maior lucratividade, inclusive ultrapassa fontes de riqueza, inclusive ilícitas, como o tráfico de drogas. Tamanha riqueza que telefonia celular gera. Eu acho então, que... Vossa Excelência toca com propriedade, essa casa tem que se debruçar sobre o tema, e nós temos que forçar, através de nossa ação fiscalizatória junto ao Executivo, para ter medidas de controle com relação à telefonia celular em Nova Friburgo. Eu acho que, e a oferta de serviços. eu acho, vereador, que a Prefeitura, a Câmara, Obrigado. através da sua comissão de fiscalização, tem que fazer valer, tem que fazer com que ele respeite as leis. Eu me coloco aqui à disposição de todas as comunidades, falando em nome da comissão de fiscalização, para que a gente brigue juntos e lute para que isso não aconteça, essa imoralidade, essa pouca vergonha. Pois não, vereador. Vereador, breve à parte, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto à tona na noite de hoje. E como Vossa Excelência citou o meu nome como um dos autores da lei que regulamentou a implantação de antenas de recepção da área de telefonia celular, é importante fazer um breve histórico. Primeiro, que havia necessidade, na década passada, de um avanço no que se refere à implantação dessas antenas, mas com segurança física e ambiental. E não havia uma regulamentação no município. E o então secretário de Meio Ambiente, que fez um excelente trabalho, Dr. Roberto Viana, ele estruturou um projeto, também teve a participação na época da Margarete Nassif e de outros profissionais, para regulamentar essa matéria no âmbito municipal. E houve, então, a possibilidade de que nós pegássemos o projeto junto ao Executivo e, em um diálogo internamente na Casa, apresentamos o projeto e conseguimos, então, a sua tramitação e a sua aprovação. Precisávamos avançar muito, porque havia uma baixa cobertura. Tanto é que nós ainda temos áreas na nossa cidade que não estão ainda contempladas com a telefonia celular. Mas, embora não haja ainda uma conclusão definitiva, muitos estudos apontam um risco à segurança das pessoas, da sua saúde, e a própria questão ambiental também, que era uma preocupação nossa. E na regulamentação que foi apresentada e, posteriormente, uma outra lei ajustando, como Vossa Excelência também apontou aqui, nós sinalizávamos a necessidade de que o Executivo, através da Secretaria de Meio Ambiente e de outros organismos, pudesse fazer esse acompanhamento e fiscalização. A gente lamenta que isso não tenha acontecido ainda, mas quando Vossa Excelência traz esse assunto à tona, a gente também, como legislativo, através da Comissão de Fiscalização, a gente dá a nossa parcela de contribuição para que o município também retome essa questão que é fundamental. Eu só gostaria aqui de dizer que, à época, reiterar que tivemos a coautoria do vereador Cigano, todos os vereadores da base de governo, que contribuíram para que o município passasse a contar com uma legislação que até então não existia. Então, não havia parâmetro. Hoje há um parâmetro e que precisa ser respeitado, como Vossa Excelência acaba de apresentar. Muito obrigado pela parte. E, para concluir, eu queria colocar o professor Pierre, que é um tema, que ele disse, é um tema tão importante, que eu fui convidado amanhã para fazer uma matéria com a SBT e, na segunda, com a Zoom TV. E colocar que eu sei que tudo isso faz parte do desenvolvimento, mas que eles cumpram os requisitos e que cumpram a lei. E peço o apoio de todos nessa briga para que a gente acabe com essa farra. Uma boa noite a todos.